It's my joy and privilege to be here for this conference. É um grande privilégio para mim estar aqui nessa conferência. It's an exciting time because we are the direct descendants of the reformers whose history we are reflecting upon this evening. É um grande privilégio porque nós somos os herdeiros diretos desses reformadores, dos quais nós estamos relembrando alguns deles aqui. And in the history of the church, since the first Christians in the first century, that is, this is about the most significant event we can commemorate. Desde então, do período dos primeiros cristãos e passando pela Reforma, esse é talvez um dos maiores eventos que temos comemorado, da Reforma. And strictly speaking, this is not really just about reformed Christian people. De certa forma, o que nós estamos fazendo aqui hoje não é somente a respeito da Reforma. It's all evangelicals, É sobre todo o mundo evangélico, all Bible-believing Christians. envolvendo todos aqueles que creem na Bíblia. So I'll invite you to that very Bible in Hebrews chapter 13. Então eu convido vocês para abrirem comigo em Hebreus capítulo 13. We'll just read a verse and make a small contextual application. Nós vamos apenas ler um versículo e fazer uma pequena contextualização. Hebrews 13, verse 7. Hebreus 13, versículo 7. Remember those who led you, who spoke the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. And three things are being emphasized in this passage of Scripture. Três coisas eu vou estar focando aqui nesta passagem. First is the exhortation to remember our leaders, Primeiro é a exortação para lembrar-se dos nossos líderes. those whom God used to bring the faith to us, whether it's last year or many centuries behind. Aqueles que Deus usou para nos trazer a fé, sejam eles nos séculos passados, sejam eles anos passados ou recentemente. We have a duty to commemorate their service, to remember them. Nós temos a obrigação de celebrar o trabalho que eles tiveram. But secondly, he also says, consider the result of their conduct. Mas, em segundo lugar, o texto também nos diz para nós considerarmos atentamente o fim da sua vida. We want to look at what they have achieved. Nós devemos olhar para aquilo que eles conseguiram de fato fazer. We want to celebrate their works. Nós precisamos celebrar o resultado do trabalho que eles tiveram. And then thirdly, we must imitate them. E, em terceiro lugar, nós devemos imitá-los. So this is more than just a tour into history. Então, isso é mais do que simplesmente uma questão histórica. We're not just watching a movie of what has happened in the Nós past. estamos apenas assistindo um filme sobre o que aconteceu no passado. We are in a classroom. Nós não estamos numa sala de aula. We have come to study the lives of these great men and women. Nós temos que voltar-nos a aprender e conhecer a vida desses grandes homens e mulheres de Deus. And study not just to infatuate our minds, E estudar não apenas para enfatuar a nossa mente, but study in order that we might apply. mas estudar de modo que possamos aplicar aquilo que estamos That we ouvindo. must live out what they lived. Para que possamos viver aquilo que nós estamos lendo e aprendendo. And so we are reflecting on the Reformation, this conference. Então, nós estamos agora focando na reforma, nesta conferência. And in my context, we are considering the spiritual implications of the Reformation on our society. E no meu caso, o meu tópico vai tratar da implicação espiritual da reforma em nossa sociedade. But for us to have a good understanding of what transpired in history, Mas para termos um entendimento claro do que aconteceu de fato na and história, particularly the history of Reformation, e particularmente na história da reforma, we need to open up the broader context of that history. nós precisamos abrir o leque do contexto So we dessa must história. take ourselves back into the medieval period. Então devemos voltar ao período medieval. And we'll be thinking of the year 500 to about 1500. Então nós estaremos olhando aí mais ou menos do ano 500 até o ano 1500. And as we do that, I would like us first of all to appreciate what happened
E ao fazer isso, eu gostaria que, em primeiro lugar, pudéssemos apreciar aquilo que the aconteceu. realities of the challenges that faced the reformers. As realidades e os desafios que aqueles reformadores tentaram And enfrentar. see how that their reformation affected their spirituality at their time. E de modo que o modo como a reforma acabou afetando a realidade da vida deles. Before we consider how it affects us today. Antes de pensarmos em como a reforma afeta a nós hoje. Now take note of three important philosophical and religious movements of the time. Perceba aqui comigo agora 3 movimentos filosóficos que são importantes para considerarmos essa viagem na história. First, it's that religious movement called the papacy, the Roman Church. O primeiro movimento é o movimento papal na Igreja Católica Romana. And then secondly, scholasticism. O segundo é o escolasticismo. And thirdly, the Renaissance. E o terceiro, a Renascença. As we think of the Roman Catholic Church, Quando nós pensamos então na Igreja Católica Romana, I think it is appropriate for us to appreciate that in this period of time, eu acho que é importante nós entendermos que nesse período de tempo, the church was effectively guilty of dethroning Christ and his works. a igreja era efetivamente culpada de destronizar, de tirar Deus do trono nesse período da história. So the mediatorial ministry of Christ was completely undercut. De modo que o papel mediador de Cristo foi totalmente dilacerado. So when you think of all the ceremonies, all the activities in the Roman Catholic Church, which is what you still see today, you must see it in that context. Então, quando você olha para todo o cerimonial, todas as festividades que envolvem a Igreja Católica, que vocês conseguem ver ainda hoje, esse é o contexto. The work of Christ is essentially undercut. O trabalho e a obra de Cristo era essencialmente minada por tudo isso. And the consequence of that is error and heresy. E a consequência disso, então, era o erro e a heresia. And not only error and heresy, but you also have superstition as a product. Não apenas erro e heresias, mas aí também cresceu superstições a respeito de And tudo where isso. error leads to heresy and heresy brings superstition, there you have immoral living. Quando então o erro gera a heresia e a heresia leva à superstição, aí você tem então um estilo de vida que é imoral. But what about scholasticism? Mas o que dizer do escolasticismo? Now, scholasticism was a medieval system of philosophy and theology. O escolasticismo foi um sistema filosófico e teológico no período medieval, Driven by a resurgence of Aristotelian philosophy, if we might put it that way. que foi trazido à luz por causa da filosofia aristotélica. And the schoolmen were busy studying theology through the eyes of philosophy. E as pessoas naquela época estudavam então a teologia com os óculos da filosofia. And then we also have the Renaissance, E também temos o movimento da Renascença, a movement that was brought, or rather, that brought about a revival of art and literature after classical models. e nesse movimento da Renascença, uma nova abordagem à literatura e à arte foi trazido à luz. And this brought about the birth of intellectual freedom, Isso trouxe também o nascimento da liberdade intelectual, individualism, individualismo, and indeed independent states in what we might refer to as medieval Europe. e também o fenômeno da liberdade no que nós podemos chamar hoje na Europa moderna. And the quest for the sources of knowledge, not just knowledge, but the roots of that knowledge. E também uma coisa importante que era a fonte do conhecimento, não apenas o conhecimento, mas a fonte. So just take note of this background, these forces that were at play that shaped the religion and philosophy of Europe. Então pense nessas 4 coisas que eu mencionei que faziam parte daquilo que estava montando o pano de fundo da reforma que nós vamos falar. But let's narrow down to the Reformation itself. Mas não vamos apenas focar na reforma. And as we think of the Reformation, Quando a gente pensa na reforma, we must recognize that this was a movement primarily to bring about revival of religion. nós temos que pensar que era um movimento que primariamente visava trazer um avivamento espiritual.
It was going to affect society in a variety of ways. Lógico, acabaria afetando a sociedade The politics of their times were going to be impacted. de várias maneiras. A política no momento seria afetada. Their economic outlook was also going to be transformed. A situação econômica também, por causa disso, seria The afetada. lives and families of individuals were also going to be impacted. As vidas das pessoas e das famílias seriam afetadas. But the primary focus was religion, revival of religion. Mas o foco principal era um reavivamento religioso. And for that reason, when we think of the Reformation, we must see it, first of all, from the inward before the outward. Então, quando a gente pensa na reforma, nós precisamos olhar primeiro por dentro, antes de olhar o aspecto externo da reforma. In essence, we are seeing it as a movement that was to revive the church before the world outside the church would be revived. Então, a reforma foi, antes de ser um movimento que impactasse a sociedade, foi um movimento que trouxe transformação interna para a igreja. And notice this from one or two perspectives. E observe isso a partir de uma ou duas perspectivas. So the Reformation was going to bring about, or was to bring about, a new perception of Scripture. A reforma, por exemplo, era para trazer uma nova perspectiva a respeito da Escritura. So before you start seeing the impact of the Reformation outside towards the world, first of all, understand that it started by opening the blind eyes to see the Scriptures. Então, antes de você perceber que a reforma trouxe um grande impacto para a sociedade, pense nisso, ela trouxe um desvendar dos olhos para ter uma nova perspectiva para olhar para as Escrituras. If there's one thing that is to be chosen as the most significant legacy of the Reformation, what would you choose? Se você tivesse que escolher uma coisa que fosse a mais representativa do legado da reforma, o que é que você escolheria? What would you choose? O que é que você escolheria? It is the audacity of the reformers Seria a audácia que os reformadores tiveram? to bring about this doctrine of the Scriptures. A audácia que eles tiveram de trazer à tona essa doutrina das And Escrituras. particularly the final authority of Scripture in matters of faith and conduct. Especialmente a autoridade final das Escrituras no que tange a conduta e no que tange a fé. Faith and conduct not only in the lives of individuals, but also in the life of the church. A fé e a conduta não apenas na vida das pessoas individuais, mas também na comunidade da igreja. Now, just take note of the background of the times we are in relative to Scripture. Pense em questão do tempo que nós estamos em relação às Escrituras. Now, although the papal system took Scripture as God-breathed, Embora o papado tenha considerado as Escrituras como dadas por Deus, it was, however, not seen as a means of grace, but divine data and doctrine. Okay, I need to break that down better. Although we are saying the Roman Catholic system saw Scripture as God-breathed, ainda que nós estamos dizendo que o papado tenha considerado a Escritura como sendo inspirada por Deus, it was not seen as a means of grace, ela não era vista como meios de graça, a means by which you come to know God, o meio pelo qual você consegue conhecer a Deus, enjoy God, desfrutar a Deus, experience God, experimentá-lo, but just mere divine data and a guide for morals. mas apenas um guia divinamente dado e para gerar também uma boa moral na sociedade. So in that context, you can compare it to any other book from any other religion. Então, nesse sentido, você pode comparar a Bíblia com qualquer livro de qualquer religião. It's not a basis for faith. Não é uma base para a fé. It will not transform your life. Não transformará a sua vida. Well, that's one thing we notice about the times. Então, e essa é uma coisa que a gente observa naqueles tempos. Second, Scripture was often interpreted allegorically and mystically. Segunda coisa é que naquela época a Escritura ela era interpretada de forma alegórica e de forma mística. Thirdly, obscure truths abounded in Scripture as far as people like Erasmus was concerned.
Então, muita coisa misteriosa e mística era trazida, especialmente no caso de Erasmo. And because scripture was replete with these obscure truths, you needed others to help you understand it. E por causa, segundo eles, a Escritura era cheia de situações e temas misteriosos, você precisava então de novas luzes para entender isso. And so you saw the arrival of church councils and church traditions and popes helping us to understand the scriptures. Daí a necessidade e a ocorrência de concílios de igrejas, de papas e de outras tradições para ajudar a resolver esses mistérios. And the masses now came to church essentially to know the Bible because they couldn't understand it themselves. Então, o povo em geral, a massa vinha para a igreja tentando desvendar o mistério que estava na Bíblia. So the people debrained themselves and allowed the priests to be their brains. Então, as pessoas abriam mão do cérebro delas para deixar que o Papa e a igreja fosse o cérebro deles. And immediately you're seeing ignorance setting in. E aí você via imediatamente, de maneira sorrateira, a ignorância se Along estabelecendo. with superstition and of course immorality. Juntamente com superstição e, obviamente, imoralidade. But in which way do the reformers distinguish themselves from this? Mas de que maneira, então, os reformadores se distinguem desse tipo de pessoas? Well, the reformers believed in the perspicuity of scripture. Os reformadores, eles acreditavam na perspicácia das Escrituras. It's simple and literal and take it as it is. É simples, é literal e você deve tomá-la como ela está. It's clear, mom and dad can understand the scriptures. Ela é clara, o pai e a mãe, todos nós podemos entendê-la. Daughter and son can also understand the scriptures. Filhos e filhas também podem entender as The Escrituras. educated up there as well as the uneducated can understand the scriptures. Aquele que é educado lá em cima toma aquele que é mais Whatever limitado. difficulties there may be in scripture, the larger section of scripture is clear and simple. Enquanto possa haver seções das Escrituras que sejam complexas, o contexto maior sempre esclarecerá. So in so doing, the reformers took back the authority to read and understand the scriptures to the people. Então, ao fazer isso, os reformadores então tomaram de volta a autoridade para ler as Escrituras do papado para a igreja. But they also believed that scripture is the basis and catalyst for justifying faith. Mas, especialmente, eles também disseram que a Escritura é a base catalística para They a fé. asserted again that faith comes by hearing the word. Eles reafirmam que a fé, ela vem pelo ouvir da So palavra. those that read this as the word of God, Então, aqueles que lerem a Bíblia como a trusting palavra de that God Deus, is going to speak in his word, crendo que Deus irá falar por meio dessa palavra, it's here that faith is going to be produced então está aqui, essa fé irá ser produzida por aqui. as the Spirit applies that word upon their consciences. À medida que o Espírito aplica essa palavra sobre a nossa consciência. The scriptures are also a means of sanctification. A Escritura também é um meio de santificação. For those who believe in them as a basis for their trust in the justifying power of God, Para aqueles que acreditam que ela é o meio para nós crermos na justificação de Deus e no poder de Deus. they experience the Spirit setting them apart from sin. Então, o Espírito nos ajuda a, por meio dela, separar-nos dos nossos And pecados. that's why we read the Bible every day. É por isso que nós lemos a Bíblia todos os dias. It's not just a habit for Christians. Não é apenas um hábito, um bom hábito que os cristãos It's criam. not just good religious manners. Não é só boas maneiras religiosas. It's not just because our preachers insist on it. Não é só porque os nossos pregadores vivem insistindo We conosco. read the scriptures because we want to know God. Nós lemos as Escrituras porque queremos We conhecer want to Deus. experience God. Queremos experimentá-lo. To open our eyes to our sin. Abrir os nossos olhos para ver os nossos pecados. Previously, we thought murder is just about getting a knife or a gun and killing someone. Antes das Escrituras, nós podemos imaginar que o assassinato, por exemplo, era pegar uma arma e But matar as we alguém. read the scriptures as the word of God speaking to us, we realize that it all starts with anger. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós chegamos à conclusão que tudo parte da ira. And as you want to express fury towards your son or your wife, you remember that's where murder begins. Mas então, quando nós começamos a odiar uns aos outros, pai, mãe, irmãos,
nós lembramos que é aí que o assassinato So your começa. devotional reading of scripture helps you to exercise self-control and discipline. Então, a leitura diária da Bíblia ajuda-nos a exercitar o domínio próprio. Thy word is truth, sanctify them by thy word. Tua palavra santifica-o pela tua palavra. Yes, so it is a sanctifying means. E é isso então que a palavra santificadora significa. Scripture is the only rule for faith and conduct, they also believed. A Escritura também era a única regra de fé e conduta. Eles acreditavam For nisso. us to know God and the things of God, it must be revealed from this book. Para nós conhecermos a Deus, precisamos ter esse conhecimento oriundo da Bíblia. How do we know the commencement and the genesis of this universe? Como é que nós sabemos sobre o começo do universo? How do we know there are angels roving the face of the Como earth? é que nós sabemos que há anjos voando por cima da And how terra? do we know there are also those notorious angels that have rebelled? E como é que nós sabemos que existem também os anjos notórios que How do acabaram we know rebelando? there's such a thing as the heavens and the earth? Como é que sabemos que existe céus e terra? How do we know how to deal with the problem of sin? Como é que sabemos como lidar com o problema do Are pecado? you seeking a solution to the problem of your sin? Tem você procurado a solução para o problema do seu Are pecado? you overwhelmed by guilt and shame? Você está assoberbado com o problema da vergonha? Sola scriptura. Solamente a Escritura. That's how the reformers brought it about. É isso que os reformadores They acabaram realized trazendo. that this is the rule of faith. Eles entenderam que ela é a regra da fé. God communicates to us, all of us, through His Word. Deus comunica conosco, com todos nós, por meio da Escritura. God speaks to us concerning all matters regarding religion. Deus fala conosco em relação a todos os assuntos. So we relate with God through His Word. Então nós nos relacionamos com Deus por And we meio da obey Escritura. Him and live right with our neighbors because of God's Word. Então nós obedecemos a Ele e vivemos corretamente com os It's nossos the vizinhos. only rule of faith and conduct. É a única regra de fé e conduta. Scriptura. Sola Escritura. So it is safe to say that with the birth of sola scriptura, Então, eu acho que é seguro dizer que com o surgimento da sola Escritura the birth of the church, veio o nascimento da igreja. as we understand it today, the Reformed or Evangelical Church. Com igreja, digo no sentido da igreja evangélica hoje. And I would further say this, ladies and gentlemen. Eu vou dizer mais uma coisa, senhores. The church of all ages will stand or fall depending on its fidelity or infidelity to the Scripture. E eu chego a dizer que a igreja irá permanecer ou cair dependendo da sua fidelidade às Escrituras. As you look around all the churches that are in existence here in Brazil, Quando você passa o olhar a todas as igrejas que existem no Brasil hoje, and among all these churches, there are those that have diverted into error. entre elas, óbvio, há aquelas que já se desviaram em erros. Errors of all kinds. Todos os tipos de erros. Errors in the way they understand the Bible. Erros no modo como eles entendem a Bíblia. Errors in their worship. Erros no modo como eles adoram. Errors in the way they esteem the man of God. O erro da maneira como eles subestimam, estimam demais o homem de Deus. Errors regarding finances. Erros considerar relação a finanças. Errors of any kind. Erros de toda sorte. The source is simply this. A fonte disso é simplesmente essa. They have disavowed sola scriptura. Eles abandonaram o sola If they Escritura. only stuck doggedly to the scriptures, they would have never deviated. Se eles tivessem mantido o foco na sola And so, Escritura, ladies and gentlemen, in our individual private lives as well, we must take note of this simple rule. então na nossa vida particular devemos lembrar-se dessa regra simples. As long as we stick to the teaching of the scriptures, we will live right. Enquanto nós vivermos estritos ao ensinamento da Escritura, nós vamos viver de forma correta. Our churches will choose the right elders and deacons. Nossas igrejas irão escolher os presbíteros e os diáconos The corretos. worship will be right and pure and honoring to God. A adoração, o louvor será correta, pura e trazendo honra a As Deus. long as sola scriptura is our mantra, we are going to have proper
discipline that honors God in His church. Enquanto sola a Escritura virá o nosso mantra, nós traremos honra a Deus no modo como nós Sola vivemos. Scriptura is going to regulate, indeed, even how we go about relating to one another. O sola Escritura irá, na verdade, até regular o modo como nós relacionamos um com os outros na igreja. Sola Scriptura is going to help us understand how we behave in a business meeting. Sola Escritura irá nos ajudar a entender como nós podemos nos portar na nossa vida de Sola negócio. Scriptura is going to regulate what we teach in the church. Sola Escritura irá também regular o modo e o conteúdo do que ensinamos na igreja. This is what keeps us from error. É isso que nos mantém de cair no erro. This is the bulwark against the invasion of Satan. Esse é o filtro que nos protege da invasão do inimigo. And so for those of us who are preachers and teachers of the word, preach nothing but Scripture alone. Eles então que são professores e pregadores, pregue nada além das Escrituras. Train yourself in nothing more than knowing the Scriptures and proclaiming them in the consistency of the entirety of Scripture. Treine a sua vida e a sua mente naquilo que tem nas Escrituras e nada além disso. Well, let's consider another perspective that the Reformers brought to the church of the day. Vamos considerar uma outra perspectiva que os reformadores trouxeram para a igreja. It's not just a new perspective of the Scriptures, Não é apenas uma nova perspectiva das Escrituras, but a new perception of access to God. mas é uma nova percepção de como nós podemos ter acesso a Deus. With Scripture unveiled as the sole basis for faith and conduct, the door was opened for man to find his way back to God. De modo que quando essa nova atitude em relação à Escritura foi trazida à tona, é como se eles tivessem descoberto uma nova porta de acesso a Deus. As you read church history and you reflect on the dark ages, Quando você lê as Escrituras e você reflete, por exemplo, na Idade Negra, the heart-rending thing that you encounter is this. o centro da preocupação que você encontra é esse. The philosophy and the religion of the day had shut the door to heaven. A filosofia e a religião deles parece que fecharam a porta para os céus. The church that was supposed to be the body of the Lord Jesus Christ, introducing Christ to men, was the very reason men were being shut away from Christ. A igreja que deveria ser a porta para levar pessoas até Cristo, foi aquela responsável por fechar a porta e deixar o povo de Deus para fora. Is sin dealt with through confessions to a priest as mediator between God and man? Is sin, it's a question, is it dealt with through confession? É o pecado, aquilo que nos separa, é apenas o pecado que nos separa de Deus? Do we go to a priest to confess in order for our sins to be forgiven? Nós vamos, por exemplo, a um sacerdote, no caso da Igreja Católica, para confessar os nossos pecados, para ter acesso a Deus? Do we access God through Maria? Do we access God through the saints? Do we access God through the martyrs? Nós acessamos a Deus por meio de Maria, acessamos a Deus por meio de todas essas tradições? Medieval religion said yes. A igreja medieval dizia sim, é isso mesmo. And so if you're going to go to a fellow sinner in order for you to access God, you are in serious trouble. Então, se você fosse numa igreja daquela época para acessar Deus, você estava em problema. Because if I was the priest you came to in the confession box and you told me about your sin, here's how I would respond. Então, porque na igreja católica daquela época, se você viesse até no confessionário para confessar, se ele era o seu acesso a Deus, And so you say to me, well, I had just committed adultery, please forgive me, O priest. e você chegaria para ele dizendo, olha, eu cometi um adultério, por favor, me perdoe. And then I'll say to this guy, well, I'm also in the process of divorcing my wife because of adultery, which I am guilty of, not my wife against me. E o próprio sacerdote diria, ó, eu também estou num processo aqui de adultério e eu também tenho problema com isso. So maybe both of us must find another priest. Então talvez nós dois precisamos de um novo sacerdote. And then we go to another priest who says to us, well, I've just murdered my son. I also need someone else. E aí você iria num outro sacerdote e ele diz, olha, eu também assassinei o meu filho, eu também preciso de um Another sacerdote. priest says, I am infatuated with jealousy and envy. How can you be helped by me?
E aí um outro ainda, eu também tenho problema com ciúmes e inveja, como é que eu posso And the ajudar? last priest in the process says, I'm the one responsible for the last bank robbery, although I used my son. E talvez você chegaria no último sacerdote e ele diria, eu também estou culpado de ter roubado um banco. The reformers said there is a better way than A this. reforma então diz que há um caminho melhor para tudo isso. As they studied this book from Genesis to Revelation, they discovered different truths. Quando eles estudaram então esse livro de Gênesis e Apocalipse, And here is what they discovered. eles descobriram, e é aqui o que eles descobriram, veja, Sola Christus. somente Cristo. Christ was rediscovered as the only mediator between God and man. Cristo foi redescoberto como o único mediador entre Deus e o homem. No sinner, not one on earth, no human being can mediate between God and man. Ninguém aqui na terra, nenhum homem pode mediar entre o ser It humano can e Deus. only take a sinlessly perfect priest to do that. Só é preciso ter um sacerdote que não tenha pecado para fazer isso. And as they read the scriptures in the Old Testament, and as they read the scriptures in the New Testament, they discovered there was only one who was E perfect. quando eles liam a Escritura no Antigo Testamento e eles leram a Escritura no Novo Testamento, eles chegaram à conclusão Only lógica one. que só havia Yes, only one was worthy to open the seals. apenas um era digno de abrir o And livro. that was the Son of God. E esse era o Filho de One who Deus. shared these two natures within himself, divinity and humanity. Aquele que compartilha dentro de si mesmo as duas naturezas divinas e humanas. And divinity guaranteeing the state of sinlessness. E a natureza divina garantindo o estado de And ser um so homem they impecável. realized that only Christ could be a sufficient mediator between God and man. Então, eles entenderam que somente Cristo seria o mediador entre Because as Deus e the o Holy homem. One, he came from God to sin for man, Porque ele era o único que veio de Deus para o homem pecador, so that he might take sinful man to God as the righteous ones as de modo well. que ele pudesse tomar o homem, então, e levá-lo até Deus. Because he imputes into their account his righteousness. Porque ele imputa na conta nossa a justiça que So é when he dele. sits at the right side of majesty interceding, Quando it's ele- because he is alone the perfect priest. Então, quando ele se assenta à destra de Deus, é porque ele é, de fato, o único sacerdote. Rejoice, O saint. Então, regozije, ó santos, Sing your praises to this God. cante seus louvores a esse Because you Deus, have discovered this Jesus, porque ele descobriu esse who does Jesus, not just mediate and speak to the Father on your behalf, e não apenas media e fala com o Pai em seu lugar, but he also takes your sin upon his body ele leva os seus pecados sobre o seu corpo, and transfers his obedience into your account. transfere a obediência dele na sua conta. Sola Christus. Solo Cristo. This was a magnificent truth these men discovered in the scriptures. E eu vou dizer, essa foi uma verdade grandiosa que esses homens descobriram. And what was the significance of sola Christus? E qual é exatamente a significância do solo Cristo? One, Primeiro, at last man could dispense of priests and the institutional church as the only means to knowing God. eles poderiam então dispensar a igreja e a tradição como o único meio de acessar a Deus. Two, 2, at last man could access God directly. que agora o ser humano poderia então acessar a Deus diretamente. There was no need to board a bus to the church and to the confession box. Não haveria necessidade mais de comprar uma indulgência ou ir até o confessionário, So that if you found the church doors locked, then you are stranded and you have no access to God. se você chegasse na igreja e estivesse então trancada, você não teria acesso à igreja, a Deus. In your workshop, in your bedroom, wherever you are, God was now accessible. Mas nesse contexto não, seja-se no ambiente de trabalho ou na sua casa, você tinha acesso a Deus. At last, God and man could commune simply, truly, and profoundly. Aqui então Cristo de maneira com comunhão e de maneira simples, ele foi encontrado pelos homens. At last, salvation, which is wrought by the Spirit of God and not human effort, could be enjoyed E by agora, many. finalmente, a salvação, ela poderia ser desfrutada por todos.
And this salvation, they will declare, is by grace alone. E essa salvação, ela foi declarada como pela fé That is somente. additional good news. Essa é uma boas novas adicionais. It's the love of É o God. amor de Deus. This unmerited favor. É uma fé que não tem mérito. Now you realize you don't have to do any penance for you to be saved. Agora você percebe que não deve haver nenhuma penitência que precisa ser feita. There's no need for contrition, as it were. Não há mais necessidade de contrição, por assim dizer. Priestly pardon and good works were irrelevant now. O perdão do Papa e todas aquelas coisas. By grace alone, Pela graça apenas. the work of Christ alone, Pelo trabalho de Cristo apenas. received by faith alone, Recebido por fé apenas. was the means by which we can reconcile with God. É o meio pelo qual nós podemos ser reconciliados praise com the Deus. Lord for this great doctrine. Oh, glória a Deus por essa grande doutrina. The Reformers emphasized justification as a very unique tool to bring about these truths. E os reformadores, eles usaram a justificação como uma ferramenta principal para trazer essa verdade à So tona. if you're going to read the Reformers and you don't notice their emphasis on justification, you have not read them well. Então, se você ler os reformadores e não perceber a ênfase e a importância da justificação, vocês não leram eles direito. And by justification, we are talking about God declaring us righteous. E por justificação, eu estou dizendo aqui o fato de Deus nos declarar justos. Not because we have worked or done anything good in ourselves, Não porque tenhamos feito ou sido alguma coisa boa em nós mesmos. but because Christ lived a sinless life on our behalf. Porque Cristo viveu uma vida sem pecado em nosso lugar. Our behalf, those of us who have believed in Christ, Em nosso lugar, aqueles que de fato creram nele, which can be you. que pode ser você. Every one of us here who believes in the Lord Jesus Christ can be declared righteous. Cada um de nós aqui que crê no Senhor Jesus pode ser declarado justo. In other words, God only recognizes the righteousness of His Son. Então, Cristo, na verdade, Deus, na verdade, ele reconhece só a integridade do seu filho. There's no need for you to try and work out your own obedience and work out your own good deeds and work out your own righteousness. Não faz o menor sentido você estar tentando criar a sua própria justiça. Christ has done it already. Cristo já fez isso. That's why before He died, He had to live a life of about 30 plus years to obey the law on your behalf and my behalf. É por isso que antes de morrer, ele teve que viver 33 anos para poder viver uma vida sem pecado em seu lugar. Your duty and my duty is to receive that gift by faith. A minha obrigação e a sua obrigação é receber isso pela fé. The gift of His obedience. O presente da But He obediência also dele. died on the cross Mas ele também morreu naquela so cruz. that our sins would be nailed in His body. Para que o nosso pecado fosse pregado no seu corpo. So the combination of an obedient life to bring that obedience to us on the one hand, Então, por um lado, a morte e a obediência, que por um lado, and then the death of Christ so that our sin is nailed to the cross entirely. This is what brings about this righteousness to us. e por outro lado, a morte de Cristo e o nosso pecado imputado lá, é isso que traz a justificação. And the reformers had recognized that this darkness that the Roman system had brought would only be demolished through the doctrine of justification. E os reformadores então chegaram à conclusão que todas essas trevas que a igreja romana acabou criando, ela foi demolida com essa doutrina da justificação. Martin Luther recognized this as he was nailing his thesis on that church door. Martinho Lutero reconhecia isso quando ele estava pregando aquelas teses na igreja. And he proclaimed it powerfully. E ele proclamou isso de maneira poderosa. But it was left to John Calvin to do something even more extraordinary. Mas foi deixado para Calvino fazer uma coisa ainda mais extraordinária. John Calvin did two interesting things. João Calvino fez duas coisas muito interessantes. On the one hand, he helped us appreciate the doctrine of justification by faith in its Trinitarian context. Uma das coisas que ele fez, ele nos ajudou a entender a doutrina da justificação no contexto trinitário. He began to show us the work of the Father,
the Son, and the Holy Spirit with respect to justification. Ele começou a nos mostrar o trabalho da justificação na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito em relação à justificação. And yet, secondly, he also put justification in the broader context of the Ordo Salutis. E depois ele colocou essa justificação num contexto mais amplo da Ordo Salutis, a ordem da we salvação. now understand the doctrine of predestination, election. We understand sanctification, adoption. We understand glorification, perseverance, and justification sandwiched in between them. Por isso, então, nós entendemos a predestinação, a eleição e todas essas coisas por causa do modo como Calvino ele fez quase que um sanduíche da justificação no meio de todas essas coisas. With this eloquent articulation of this doctrine, the system of Rome would crumble. Com esta argumentação eloquente de Calvino a respeito da justificação, toda a estrutura da igreja romana, ela desabou. And the runway would see the Reformation take off irresistibly. E a pista de decolagem para o voo da reforma era uma coisa inevitável. And so, beloved friends, this was the Reformation's impact upon the church primarily. Então, meus irmãos, esse foi o impacto da reforma na igreja primariamente. We could include its impact upon the church in terms of its worship and its organization. Nós poderíamos incluir aqui o impacto da reforma na igreja em termos da liturgia, da adoração. Now, a proper understanding of what the church could be given, the marks of a true church. Então, o que poderia ser chamado hoje das marcas da igreja verdadeira. And church power and leadership would also be defined in terms of the eldership. E como que o poder na igreja e a hierarquia seriam construídos, a sua liderança, As opposed to one man ruling in the seat of the Pope. ao contrário de um homem só mandando sentado na cadeira do Papa. And the worship of the church would also be defined all according to the scriptures. E toda a adoração voltaria a ser novamente redefinida conforme as Escrituras. That we only do what the scriptures say and not what the scriptures do not say. E nós fazemos somente aquilo que a Escritura diz e não aquilo que a Escritura não diz. So let's appreciate this then. Então, vamos dar uma olhadinha That the nisso. starting point in all Reformation is a sound understanding of the Bible. Então, o princípio inicial de toda a reforma é um entendimento são das Escrituras. What do you want to reform in the life of your son or daughter? O que você gostaria, por exemplo, de reformar na vida do seu filho ou da sua filha? What do you want to reform in your marriage? Você gostaria de reformar no seu casamento? What do you want to reform in your church, you elders of churches? O que vocês, presbíteros, gostariam de reformar na sua igreja? Indeed, what do you want to reform in your own personal life? O que você gostaria de reformar na sua própria vida? And what do you mean by reform in the first place? Is it just an archaic term or a redundant word? Mas o que eu estou dizendo aqui que é reforma? Não é uma palavra meio arcaica, mas o que é o significado da palavra reforma? Reform to what? Reformar para o quê? To the standard of Scripture. Para o padrão das In Escrituras. your personal life, in your marriage. Na sua vida pessoal, no seu In your casamento, relationships with your children and other relatives. no seu relacionamento com seus filhos e também com seus parentes. In your conduct in your workplace. Na sua conduta, no seu ambiente de In your trabalho. worship and church administration. Na adoração e na administração da igreja. In recruiting members and disciplining others. No ato de recrutar membros e também In na all that we disciplina. are going to do and all that we are going to Em believe. tudo que nós vamos fazer e em The tudo que vamos crer. starting point is the O Scriptures. ponto inicial é as Escrituras. Sola Scriptura. Sola Escritura. Second, Segundo, the doctrine of Christ and salvation is essential for the survival and perpetuity of the church. a doutrina da salvação em Cristo, ela é vital para a perpetuação da igreja. If we are ever going to live healthy spiritual lives, Nós vamos precisar de uma vida espiritual saudável. it is not because God is omnipotent. Não é só porque Deus ele é onipotente. It's not all about what we are going to enjoy and receive from the benevolent hand of God. Não é só daquilo que nós vamos receber das mãos benevolentes If we are do going nosso to live Deus. wholesome lives, ladies and gentlemen,
if we're going to live wholesome, healthy Se lives, vamos ter que viver vidas santas totalmente, it's based on what Christ has done for us on the cross. isso será baseado, fundamentado naquilo que Cristo fez por nós. That's where the bank of the blessings of God is hid. É aí que o verdadeiro banco de Deus está escondido. He who did not spare his son but gave him up for us all, what will he not along with him give us? Ele que não poupou o seu próprio filho, mas deu em nosso lugar. O que mais ele The não fará por nós? faithfulness of God, A fidelidade de the Deus, goodness of a God, bondade de the Deus, kindness of God, a the gentileza de love Deus, of God, o amor de all Deus. the other attributes are manifestly exhibited in the cross. Todos esses atributos estão claramente So as manifestos long na as we cruz. sing sola scriptura Então, enquanto nós mantivermos nesse and solo even escritura sing louder sola Christus, e ainda proclamar de maneira mais alta as o long as solo we Cristo, preach sola Christus, enquanto pregarmos o solo Cristo, as long as we live out sola Christus, enquanto vivermos somente a Cristo, we are living healthy lives. teremos vidas saudáveis. God is glorified Deus é glorificado com and the isso. church will grow A igreja irá crescer. and the kingdom of hell and the gates thereof shall not prevail. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sola scriptura, Sola Escritura, sola Christus. solo Cristo. Amen. Amém. 1 Corinthians chapter 10 and verse 31 says this. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz o seguinte. 1 Coríntios 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 10, 31. Says, whatever you do, whether you eat or drink, do it to the glory of God. Diz que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. As we reflect on the Reformation, Enquanto nós, então, refletimos aqui sobre a reforma, its impact upon the church, whose impact would be radiated to society, do impacto dela na igreja e por meio do qual aquele impacto seria irradiado em toda a sociedade, this particular passage had special relevance. essa passagem em particular, ela tem uma relevância muito grande. Reformed Christians cease to be dichotomized between the religious life and the secular life. As pessoas na época da reforma pareciam ter dicotomizado entre a vida secular e a vida religiosa. They began to see that their place was not just in the church but in the world as well. Eles começaram a observar que havia lugares não apenas na igreja, mas no mundo também. And this was a transformatory thought and teaching. Isso acabou gerando uma grande transformação. One we must cherish as well. Uma transformação que nós deveríamos também So valorizar. as we remember our leaders, see how they lived and seek to imitate them, we must take note of this particular truth. Então, enquanto nós cumprimos a tarefa de nos lembrar dos nossos líderes, nós precisamos memorizar essa passagem aqui. Now the implications I would want to apply to our lives as we live in this world. E as implicações disso devem aplicar às nossas vidas à medida que nós saímos por essas portas aí. In other words, what does this truth mean? What does it mean that whatever we do, whether we eat or drink, we must do so to the glory of God? Porque o que significa aquilo que qualquer que coisas que façamos ou comamos ou bebamos, façamos isso para a glória de Deus? O que quer dizer isso? There are several areas we must reflect upon. Há várias áreas que podemos refletir. First, the personal life. Primeiro é a vida pessoal. Second, the family life. Segundo, a vida da família. Third, the vocational life. Terceiro, a vida vocacional. Fourth, the avocational life. E quarto, a expressão avocacional, mas é aposentadoria, o descanso. And then fifthly, the civic life. E em quinto lugar, a vida cívica. The reformers, as they understood this scripture and as they applied it to themselves with respect to their personal life, had serious implications.
Como nós vimos, os reformadores, quando eles aplicaram as descobertas deles para a vida pessoal, isso teve um impacto muito grande. Up to this point, their understanding was that spirituality was associated to the church and its infrastructure. Até aquele ponto, eles tinham a compreensão de que o conhecimento das Escrituras estava relacionado à igreja e à sua estrutura. So if you wanted to pray and pray properly, you go to the church, kneel down, do your abracadabra, and then you meet your God. Então, se você, naquela época, se você quisesse orar de forma correta, você deveria ir até a igreja, ajoelhar, fazer o seu abracadabra e ali, então, seria o modo correto de orar. You're overwhelmed with guilt and shame and fear of the wrath of God. Go to church. That's where the priest is found. Se você estivesse cheio da ira de Deus e de culpa, você então ia até a igreja, porque lá onde o sacerdote estava, ele podia perdoar. The spiritual lives of these people were centralized within the context of the church. Então, a espiritualidade da vida das pessoas estava centralizada na igreja. And one of the first things John Calvin did when he was reforming the church E uma of das his day coisas que João Calvino fez quando ele estava reformando a igreja was to make sure that after the morning or evening service was done, shut the doors of the church. de que logo depois do culto da manhã, a porta da igreja fosse fechada, So that you husbands go and be with your wives at home. para que o marido fosse ficar com a esposa em casa Children, go and be with your parents. e os filhos fossem ficar com seus pais Friends, go and have time together. e os amigos fossem gastar tempo juntos. There is a spiritual life outside the church. E havia uma vida espiritual para ser vivida fora da igreja, Because now you've discovered your God personally. porque agora você descobriu o seu Deus pessoal. The scriptures have opened your eyes to see that through Christ you access God. E a Escritura, então, abriu a mente para ver que, por meio de Cristo, você tem acesso a Deus. And you can have a personal relationship with Him through faith. E você pode ter um relacionamento pessoal com Ele por meio da fé. So God is not locked in the corners of the church. Então, Deus não estava trancado entre as paredes da igreja. God cannot be confined to the building of the church. Deus não pode ser confinado ali no prédio da igreja. Whatever happened to the omnipresence of God? O que aconteceu com a onipresença de Deus? God is everywhere. Deus está em todo God lugar. is in the workshop as much as He is in the church. Deus está no ambiente de trabalho do mesmo tanto que Ele está na igreja. So the reformers had a good understanding of the omnipresence of God. Então, aquilo não era uma boa compreensão da onipresença de We Deus. can say they wisely decentralized the presence of God. Nós podemos dizer, então, que eles descentralizaram a concepção da presença de Of Deus. course, you know what we mean by that. They had no ability to decentralize, but at least intellectually they did that. É lógico, nós entendemos que nós não podemos descentralizar a presença de Deus, mas pelo menos intelectualmente eles fizeram isso. So what these Christian people imbibed in the church, they now began to live out in the world. Então aquilo que aquelas pessoas corporificaram dentro da igreja, eles estavam levando para fora. So their spirituality was now being lived in the sinful world, among sinful people, in order to glorify God. E agora a espiritualidade deles estava sendo exercida no mundo caído para a glória de Deus. But in addition, the reformers brought about what we refer to as the cultural mandate. Mas além disso, os reformadores, eles também ressuscitaram um conceito do mandato cultural. In other words, they began to understand that human beings must be freed to explore the world. Em outras palavras, significa que o ser humano ele precisa ser livre para explorar o mundo. They must begin to invent, as it were, Ele precisa ser capaz de inventar, por assim dizer, to prosper and enjoy creation. prosperar e desfrutar da criação de Deus. They were aware that they were citizens of this universe to glorify and honor God. Eles precisavam estar conscientes de que existem cidadãos ao redor desse mundo que também precisam honrar a They were Deus. not more spiritual in church than they were outside church. Especialmente de que eles não eram pessoas mais espirituais dentro da igreja do que eles eram fora da igreja. As they offered service to God in their workplaces, they were as much spiritual in that endeavor
whatsoever as they were in the house of God. Enquanto eles exerciam a sua vocação no seu ambiente de trabalho, a espiritualidade deles era a mesma, como se eles estivessem dentro da So igreja. at a personal level, they began to live out the Christian life. Então, na vida pessoal, eles começaram a explorar a sua vida no mundo afora. With respect to the family, Com respeito à família, marriage was opened up to people even in the priesthood. a família então foi aberta, né, especialmente na vida do sacerdote. So now priests and nuns could get married and enjoy this wonderful institution of marriage. E agora, então, os padres e as freiras podem se casar e desfrutar essa maravilha criada por Deus. Marriage, which was subtly despised, was now exalted to a holy institution. O casamento que foi satanicamente jogado fora, agora ele é restaurado nessa nova instituição. Celibacy, which was exalted to the holiest position, was brought down to its proper place. Tá? O celibato, que era colocado lá nas alturas como a maneira mais digna de servir a Deus, foi trazido abaixo. In other words, there's no superior status here, it's optional. Então, em outras palavras, não há nenhum estado que é mais superior, é uma opção. So they understood that very well. Então, isso gerou algo muito bom. But in addition, procreation was encouraged, E, além disso, a procriação era encorajada, not only as a means to contribute to the growth of the institution of the church. não apenas para o crescimento da instituição, da igreja, And that's important for us to appreciate, because quite often it would be perceived as if the marriage institution is just there to help us build this institution. e isso é importante a gente perceber, porque às vezes a gente vê a família somente como aquilo que está aí para nos ajudar a manter a estrutura da igreja. But it was there. Procreation is a gift to God so that we might enjoy this world and enjoy God in this world. Mas a procriação é uma maneira também de desfrutar da glória de Deus no mundo em que nós vivemos. It was an essential means to subduing the earth. E era essencialmente um modo de subjugar So a the terra. marriage institution is to be lived not only for the sake of the church, but even outside the church for the glory of God. Então o casamento era não apenas por causa da igreja, para manter a estrutura da igreja, mas para servir a Deus no mundo afora, subjugando a terra. And the family would flourish as a microcosm of the church. E a família então ia florescer como um microcosmo da igreja. And so as families would gather to pray, to Então worship, as famílias então quando reuniram para orar e adorar, we don't have to only do it in church. Even away from the church, we would have the family altar. não precisaria estar juntas na igreja, mas poderia fazer em casa ou em algum lugar. So heads of homes become the pastors of their homes. Então, os pais do lar se tornavam os pastores do lar. And the priests would effectively be a little irrelevant. E o sacerdote, então, nesse contexto, seria literalmente uma pessoa irrelevante. And so, beloved friends, as we perceive the Reformation from this perspective, important lessons are coming to us. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a reforma dessa perspectiva, algumas lições importantes elas começam a surgir. What is the quality of your Christianity away from the church? Qual é a qualidade da sua vida cristã quando você está longe da igreja? How much of a church is your family? Quanto da igreja é parte da sua família? Those are important questions for us to ask. São perguntas importantes que nós precisamos pensar nelas. What's our relationship to this material world? Qual é a nossa relação com o mundo material no qual vivemos? Should we feel guilty that we are subduing the earth and prospering as a result? Será que nós deveríamos sentir culpados de estar dominando sobre a terra e às vezes sendo prósperos? Is there no place for God to be honored, God to be glorified as we interact with this sinful world? Há muitos lugares que nós podemos louvar a Deus subjugando o mundo para a glória de Deus. Is there a fear that the holiness of God might be contaminated if we take it outside the church? Ou há o temor de que se nós começarmos a ser pessoas que honrem a Deus fora desse templo, de alguma maneira isso terá menos How valor. much are we representatives of Christ and ambassadors of Christ beyond the church?
Até que ponto ou quanto nós somos representantes, embaixadores de Deus fora do prédio dessa igreja? Yes, the question can well be asked, are you a priest outside there? E, para ser bem franco, a pergunta é, você tem sido um sacerdote fora daqui? Are you a prophet outside there in the world? Você tem sido um profeta fora daqui? Are you a prophet in your workplace and a priest out there in your family? Você tem sido um profeta lá no seu ambiente de trabalho ou um sacerdote na sua Are you a casa? king as you seek to subdue sin and Satan in your walk before God? Você tem sido um rei no sentido de subjugar o seu ambiente de trabalho para a glória de Deus? So the concept of the priesthood of all believers, the prophethood of all believers, and the kingship of all believers was unleashed by the reformers. Então, a ideia do sacerdócio universal dos santos, do profeta universal dos santos, tudo isso foi desamarrado e libertado pela pregação dos Now we reformadores. can understand the essence of our being salt and light of the world. E agora nós podemos entender o significado de ser sal e luz desse mundo. So at a personal level, they understood this as well as the family. Então, no nível pessoal e no nível de família, eles entenderam isso. But also at the vocational level. Mas também no âmbito vocacional. Priesthood was not the only calling. O sacerdócio não era o único chamado para uma pessoa. As far as the reformers were concerned, all other vocations were callings of God. Na visão dos reformadores, todas as outras profissões também eram vocação de Deus. The plumber, the carpenter, the engineer, the doctor, these are all vocations and callings of God. Todos, engenheiros, carpinteiros, todos eram chamados e eles viam isso como uma vocação de Deus. It's God who gives us the intellect and the skills to apply ourselves to these É vocations. Deus quem nos dá o intelecto e as habilidades para exercermos essas profissões para a glória dele. It's God who gives one the skills of Bezalel and another the skills of something else. Deus é quem Deus é que dá a habilidade, por exemplo, para Bezaleel, aquele que construiu a Arca da Aliança. So the reformers understood the connection between the Christian life and the vocation. Então, os reformadores entenderam a conexão entre a vocação para a vida cristã e a vocação para a vida That profissional. these were all means to glorify God. Que todas essas coisas eram meios para glorificar a To Deus, witness to the glory of God in our conduct and in our testimony. para testemunhar da glória de Deus por meio do nosso testemunho. They also understood that vocations were instruments to build the church. E eles também entendiam que a vocação eram instrumentos para construir a igreja. There were places where we went to recruit members of the church. Eram meios e locais onde as pessoas iam para recrutar pessoas para a igreja. But as we prosper in our jobs, we also have finances with which we are going to build the church through our giving. Do mesmo modo que, à medida que nós vamos nos prosperando em nosso trabalho, nós também temos recursos para sustentar e fazer crescer a igreja. So if we are thinking properly in a reformed fashion, in a biblical fashion, here's what this implies. Então, se nós vamos pensar bem em coerência com o modo como os reformadores pensaram, veja como é que eles pensavam. Who do you work for, by the way? Para quem você trabalha, a propósito? You work for McDonald's or VW or whichever company Quem here? que é seu patrão? É McDonald's, é BMW, ou seja lá. Para quem que você trabalha? That's your mission field. Esse é o seu campo missionário. That's where God has called you to serve Him and to win over as many as possible, to build the church. É aí que Deus tem te chamado para servir, para chamar pessoas, para que So you construa a are igreja. called there to recruit, Então você está lá chamado para recrutar to pessoas aí, strengthen this local church if you are a member of it through your contacts out there. para fortalecer essa igreja local, para que ela ainda esteja uma influência ainda maior. God has placed others to be military people. You are a teacher in order for you to be relevant in the teaching profession for the glory of God. Deus tem chamado alguns para ser militares, mas Deus chamou você talvez para ser professores para a glória de Deus. So the starting thing here is that you witness by your life. Mas o ponto é que você testemunhe por meio da sua vida. You are like Christ before the people around you. Então você é como o Cristo para as pessoas que estão ao redor de você. And that's the foundational attraction to Christ. E essa é a atração fundamental But para Cristo. you also witness by verbal means. The gospel is preached to them. Mas também você influencia por meio de verbalmente
And as your life is radiated in the light of the glory of Christ to these people, and as your testimony is heard, you're attracting them to Christ. Por meio do seu testemunho, você verbalmente irá irradiar ainda mais a pessoa de Cristo em você. The first person they should ever hear about Christ is from you in their workplace. A primeira pessoa que eles deveriam ouvir sobre Cristo no seu ambiente de trabalho é você. You are a witness to testify of Christ. You are a recruit in that environment. Você foi chamado, recrutado para ser a testemunha de Deus no seu ambiente de So the trabalho. Christian understanding of the vocation is it's beyond just making money and a living. Então, na vocação, na visão dos reformadores, vai além de simplesmente ganhar dinheiro e ter um bom emprego. Ambassadors of Christ is who we are out there. Embaixadores de Cristo é o que nós somos And when lá we fora. have made our money, by the way, even if it was making money, Come again. even if it's all about making money through our jobs, our vocations, Mesmo que for para ganhar dinheiro por meio das nossas vocações, we want to use those dollars to the glory of God. nós temos que usar esses reais para a glória de Deus. What does that mean? O que é que significa isso? Do you support missions? Vocês apoiam movimentos missionários? Do you help the needy? Você ajuda o necessitado? Are you giving consistently, faithfully to your church? Você tem contribuído consistentemente e regularmente para a igreja? Vocation to the glory of God. Vocação para a glória de Deus. But Christians were also involved in social programs. Mas os cristãos naquela época estavam envolvidos também em programas sociais. So when we're thinking of vocational activities in the world, they saw the place for social activities. Então, dizendo aqui, eles envolveram com programas sociais no mundo em que eles viviam. One thing you know about John Calvin, again from his Geneva influence, is the promotion of education. Uma das coisas que vocês já devem saber sobre a influência de Calvino em Genebra é a sua influência por meio da educação. So when you're thinking of the British education system via Scotland or the American system by the Mayfair travelers, you are seeing John Calvin's influence. Então, quando você olha e observa com alegria o sistema educacional britânico, americano e escocês, tudo você está vendo uma réplica e consequência da estrutura criada por João Calvino. So these schools and universities that are so prominent today are as a result of Christian influence. Então, todas essas escolas que são influentes hoje são resultado desse esforço cristão de pessoas como Calvino. And you're seeing Christian people seeing the role in the social world as well. Você vê então o papel dessas pessoas no mundo social onde elas vivem. And indeed they are functioning as employers as well, not just employees. E funcionando não apenas como empregados, mas também como empregadores em muitos casos. And in so doing spreading their influence. E assim fazendo, eles estão propagando a influência deles. But fourthly, there is the vocational influence as well. Em quarto lugar, também, além da vocação, agora o período de aposentadoria, de descanso. The reformers had a good understanding of one line we sing in one of our songs. A good understanding of a stanza we sing in one of our songs. Os reformadores tinham uma compreensão muito genuína de uma das linhas, de uma estrofe, de um hino que a gente canta. That religion was not designed to make our pleasures less. De que a religião não foi feita para tirar a nossa diversão. Do you sing that song here? Canto esse cântico aqui, não tenho a menor ideia que cântico é esse. Religion never was designed. Religion never was designed to make our pleasures less, to make our pleasures less. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. No. A letra da música diz que a religião não foi feita para tirar a nossa diversão, For the mas nós sons and estamos daughters of marchando em direção a Sião. well, the musicians should include this song among what you sing here. It's a beautiful song. O dirigente de música devia incluir esse cântico, né,
Well, the reformers saw that there was place rather for pleasure. Então, os reformadores, eles entendiam que havia sim espaço para lazer e diversão. Music was not only for the church but for the outside world to enjoy ourselves. A música não era apenas para ser usada aqui no louvor, mas também para ser desfrutada no mundo lá fora. This place for entertainment, wholesome, God-honoring entertainment. Então, é também para ser desfrutada para a questão de entretenimento e diversão. Through expression, music and the arts. Expressar por meio da música a arte. So we're not just going to sculpture Mary out there standing on the wall. Não apenas ficar olhando para a escultura de Maria que estava na We're going parede. to use our art in the world there, and people must marvel at the wisdom and greatness of God through these skills. Mas colocando para fora por meio da música, e as pessoas então no mundo admirariam a sabedoria We nossa, are going to use our artistic hands to honor God, usando as nossas mãos com as nossas artes para so honrar a that Deus, the aesthetical eye can appreciate the beauty and glory of God. a fim de que as pessoas que têm um olhar estético possam também apreciar a beleza de Deus. Before requiring Adam to go and beautify the world, this is what God did. Quando Deus chamou Abraão para ir e embelezar o mundo, foi isso que ele disse. He beautified a little garden for him. Ele criou um pequeno jardim para ele, He created a template for him. ele criou um modelo para ele. So you have paradise, and he's told, what you have seen, reproduce out there. Você tem então aqui, Adão, um paraíso. E o que você viu aqui, esse é o modelo. Vá e reproduza isso. Christians must exert influence in the arts, in music, in all spheres. Cristãos devem exercer a influência que eles têm na arte, na música, em todos os lugares onde eles estão. Christians must propagate aesthetical wholeness in society. O cristão deve propagar a santidade estética em toda a sociedade. Artists, architects, interior designers, help us to the glory of God to beautify this wonderful world. Arquitetos, designers de interior, tudo isso deve, de alguma maneira, espelhar a glória de Deus no mundo em que nós vivemos. We want to reproduce something of the Garden of Eden, that paradise of God. Essa é uma maneira de nós reproduzirmos aquela beleza que Deus fez no Jardim do Éden. Not merely to make money Não apenas para fazer dinheiro, or to make a name for ourselves as those foolish men who were building the Tower of Babel. não apenas para criar um nome para nós como aqueles homens tolos estavam fazendo na Torre de Babel, But in order that as the world sees these creative pieces, they might glorify and honor God. mas para que as pessoas vejam essas peças criativas e possam glorificar a Deus. So the reformers had a good understanding of the place of pleasure. Então, os reformadores tinham sim um bom entendimento sobre o local do lazer. Each of the senses must be gratified in a wholesome manner. The senses. Cada um dos nossos sentidos deveriam ser usados de maneira correta e santa. But finally, also notice that there was a concern for the civic life. Mas, finalmente, veja, havia uma preocupação com a vida cívica. It is no exaggeration to say that Reformation thinking had telling influence on Western civilization. Não é dizer demais que a reforma teve uma grande influência no mundo ocidental. Calvin again had the belief that governments are ordained of God and the church and state serve independently but obediently under God. E o próprio Calvino entendia corretamente que a igreja, o governo era instituído por Deus e a igreja, ainda que agindo do lado do governo, ambos serviam e respondiam a Deus. And what was the impact of this doctrine? E qual era o impacto dessa doutrina? Constitutionalism. Constitucionalismo. Constitutionalism is rooted in Calvinistic church and civil government. Constitucionalismo está enraizado nos direitos que Calvino, por exemplo, emancipou. Here's what John Witt notes concerning Calvinism. Veja aqui o que John Witt falou a respeito de calvinismo. He says one of the driving engines of Western constitutionalism Uma das engrenagens principais do constitucionalismo ocidental, a number of our bedrock Western understandings of civil and political rights
E dos alicerces dos direitos e liberdades políticas do mundo ocidental, social and confessional pluralism, do pluralismo confessional e social, federalism and social contract, federalismo e contrato social, and more owe a great deal to Calvinistic theology and political reforms. deve demais para as reformas políticas de Calvino. So you can see how the church, believers, begin to exert influence in the world. Então, você veja que, para eles, a igreja tinha, sim, a responsabilidade de exercer a sua influência no mundo. So we come to church in order to be equipped on how we are going to be effective in the world. Então, nós estamos na igreja para sermos treinados como exercer a nossa fé no mundo. We don't come here to soak in doctrine until we are so obese that we need wheelchairs to take us out of church. Nós não viemos até a igreja para beber tanto e alimentar tanto da igreja que nós vamos ficar obesos, precisando de uma cadeira de roda para nos levar daqui. This is like a military barracks, ladies and gentlemen. Nós estamos aqui, na verdade, num campo de batalha, We are senhores. training all the time, press-ups and drilling ourselves. Nós estamos fazendo aqui o abdominal e todos os exercícios. Learning how to strip and assemble a rifle. Então, preparando como você segura, Training day and night treinando dia e noite for the day of battle out there. no dia da batalha lá fora. There's no soldier who is always training in order to go on training, and live his life in the barracks. Não faz o menor sentido um soldado ficar treinando para depois ficar treinando e nunca vai para a He batalha. trains for warfare out there. Ele treina para a batalha lá fora. So come to church. This is the place of training. Então, venha para a igreja, mas esse é um local de treino. The question is, what is your influence outside the church? A pergunta é, qual é a sua influência no mundo lá fora? Political civic influence, Influência política, cívica, social influence, influência social, moral influence, influência moral, economic influence. influência econômica. What's your influence as an individual, not just as an institution, but as an individual? Qual é a sua influência como indivíduo, não como instituição? God has called us to exert influence in different spheres according to our gifts and callings. Deus tem nos chamado para exercer a nossa influência. Then you also have, secondly, republicanism as a consequence of the doctrine Calvin enunciated here. Então você tem também o republicanismo como uma consequência direta da doutrina de Calvino. If you read his commentary on the book of Deuteronomy, Se você ler, por exemplo, o comentário de Calvino no livro de Deuteronômio, chapter 1, verses 14 to 16, capítulo 1, de 14 a 16, here is what you read. é isso que você vai encontrar lá. Hence, it more plainly appears that those who were to preside in judgment Disso, então, nós aprendemos mais plenamente que aqueles que têm que presidir were not appointed only by the will of Moses, são apontados não apenas pela vontade de Moisés, but elected by the votes of the people. mas eleitos pelos votos das pessoas. And this is the most desirable kind of liberty. E este é o modo mais desejado de That we liberdade. should not be compelled to obey every person who may be tyrannically put over our heads. E nós devemos ser obedientes não a pessoas que de maneira tirânica são colocadas para reinar But sobre which nós, allows of election, mas um sistema que nos permita eleger aqueles so that que, no one should rule except he be approved by us. de modo que aqueles que nos dominem sejam não aqueles que foram colocados tiranicamente, mas eleitos por nós. Moreover, this further confirmed in the text, in the next verse, wherein Moses recounts that he awaited the consent of the people. Isso mostra também que na sequência do comentário, Moisés ele aguarda a ser confirmado pelo povo. And that nothing was consented which was not approved by them. E nada foi finalmente aceito antes do povo So this ter is a man confirmado. who is enunciating the doctrine of republicanism and democracy from Scripture. Então veja, Calvino, ao comentar Deuteronômio, ele faz então, lança as raízes para a democracia e a república. Sola scriptura to sanctify politics and civic life. Então, sola escritura para santificar a vida cívica e a vida política.
This is a profound truth. Isso é uma verdade muito profunda. How should we respond? How are we going to apply Como é it? que nós vamos responder a isso e aplicar isso? In my own country, I had the privilege, in God's grace, No meu país, eu tenho o privilégio, pela graça de Deus, to influence national policy in a very interesting way. de influenciar políticas governamentais de uma maneira muito interessante. There was a big conference, a national conference, to make or formulate policy on HIV and AIDS. Há uma grande conferência que é usada para definir algumas políticas sobre a HIV. And it was all a AIDS. medical practitioner function. Então, essa conferência reúne muitos médicos e So pesquisadores. the best doctors were lined up to give their views. Então, os principais médicos do país estão ali para apresentar a visão deles. Only 2 outsiders were invited, Então, 2 pessoas de fora são convidadas. and that was a lawyer Um deles é o Eloia, and an ethicist, which was me. um ético, um eticista, né, que sou eu. And this was a big conference, as it were. Ele falou, Eloia não é o nome dele, é um advogado, né, um lawyer, um advogado Yes, que é ele. advocate, yeah. Né? Advocate. Achei Okay. que era o nome dele. Né? So to cut the story short, Então, para fazer uma história longa, curta, at the end of the whole conference, and when they now went to review their papers and to arrive at a policy, então, no final da conferência, quando eles vão fazer um resumo ali das atas da reunião, for all the brilliant ideas that were suggested by the medical experts, todas as ideias brilhantes que haviam sido sugeridas pelos médicos e os pesquisadores, what prevailed was the wisdom of God in Scripture. que geralmente prevalece é a sabedoria de Deus nas Escrituras. Through the man who presented the ethical view of this matter. É por meio daquele que apresenta a visão ética relacionada a esse assunto. And all I did was to articulate the 10 commandments relevant to this issue. E tudo o que eu fiz foi articular o princípio dos 10 mandamentos It's not that aplicado I was- nesse conceito. It's not that I was a brilliant chap who had studied medicine and had acquired wealth of knowledge. Não tem nada a ver com uma pessoa que gastou tanto tempo se tornando um grande estudioso e derramou ali um grande conceito. The secret is very simple. Então, o segredo é muito simples, irmãos. And I'll share it without charging any money. E eu vou compartilhar com vocês aqui sem cobrar nada. I just said, Lord, I don't have wisdom. Eu digo, Deus, nós não temos Give me sabedoria. wisdom from the scriptures. Dê-me sabedoria da tua palavra. Show me what you have to say concerning HIV and AIDS and the policies that are required. Mostre para mim o que o Senhor tem a dizer a respeito de So, HIV e de AIDS. I did my research by consulting several doctors and reading on their beliefs. Então, eu já vi todas as pesquisas que esses doutores estão falando e o que eles creem. I understood the issues at stake concerning this Eu matter. entendi a questão que está envolvida em And todo I esse problema. subordinated all of those to the authority of God's word. E todos eles estão subordinados à autoridade de Deus. That's all I presented in the paper. É tudo que eu apresentei naquela. So it was a borrowed brain from heaven. Então foi ali uma coisa que veio do meu cérebro diretamente de Deus. Sola scriptura in national policy. Então, sola a escritura em políticas nacionais. We could give many other testimonies. Então, eu poderia dar muitos outros testemunhos. You are in your specific areas of speciality for a reason, beloved friend. Então, meu irmão, você está em áreas específicas da sua vida por razões Watch específicas. and pray for opportunities to serve your republic and your people. Então, esteja observando e orando para que Deus use você no meio dessa república. Don't live a life where you are self-centered and you're not thinking of the kingdom of God and His glory. Não viva uma vida arrogante e pensando só em você mesmo sem pensar no bem da sociedade. Constitutionalism, republicanism, brought to this world by men and women who cared for the authority of God's word. Constitucionalismo, capitalismo, tudo isso foi trazido para o mundo por pessoas que importavam-se com o mundo por causa da glória de Deus. And you know very well that capitalism is also credited to the influence of Calvinism. Você deve saber que o capitalismo é creditado muitas vezes à influência de Calvino. 4 important points we must take home.
4 pontos importantes que nós precisamos levar para casa hoje. Firstly, the impact of Reformation on society remains spiritual in nature, even when it transcended spheres and domains. Primeiro, que o impacto da reforma permanece um impacto espiritual, mesmo que isso atinja vários aspectos da vida. This is not a call to just go and join politics and make changes there. It's a call to join politics and allow the Spirit to change politics. Então, entenda bem o chamado. O chamado não é para você sair daqui e desfrutar a política e essas coisas, mas é desfrutar a política com o meio de fazer isso glorificar a Deus. Por isso que é um chamado espiritual. Keep the focus. The Reformation was a spiritual movement Então, mantenha o foco. É um movimento espiritual to change the morals and ethics of society, para mudar os morais e a ética da sociedade, even as they were applied to all spheres of life. até que isso seja aplicado a todas as esferas da sociedade. Second, Segundo, Scripture was the manual from which all the doctrines and principles influencing the religious secular spheres were derived. Segundo, a Escritura era o manual de onde todos os princípios para essa vida que nós queremos viver lá fora era tirado. There is no inch of space in the universe that does not fall under the purview of Scripture. Não há nenhum centímetro em todo o universo que foge do escopo da preocupação da The Escritura. religious and the non-religious, the Scriptures give us guidelines and principles. Tanto para aqueles que são religiosos como para os que não são, a Escritura nos dá diretrizes para trabalhar com eles. Thirdly, Terceiro, to the reformers confronting the secular world, the guiding principle was, whatever you do it to the glory of God. para os reformadores confrontando as pessoas seculares, o princípio era, seja, tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. That was the essence of Soli Deo Gloria. Essa era a essência da Soli Deo Gloria. Finally, E, finalmente, the result of all this was societies in which individuals held the right relationship with God. o resultado de tudo isso era que os indivíduos pudessem desenvolver um relacionamento correto com Deus. The right relationship with this material world. Um relacionamento correto com esse mundo material. The right relationship with their civil governments and his church. Relacionamento correto com o seu governo civil e os seus direitos. Again, the question is this. Então, mais ou menos, mais uma vez digo, a pergunta é a seguinte: If we possess Christ in our souls, nós possuímos Cristo em nossas almas. if the kingdom of God has come to rule in us, Se o reino de Deus está reinando sobre nós, what is the influence of that kingdom in this dark kingdom? qual é a influência que esse reino tem nesse reino de trevas? What is your place in this universe God has placed you? Qual é o local neste universo que Deus tem colocado você? Reflect on this Reflita nisso. and consider how you can glorify God Pense como é que você pode glorificar a Deus. in your personal life and in your family, Na sua vida pessoal e na sua família, in your vocation and avocation, na sua vocação e na sua vida aposentada, in the civic realm as well, e no ambiente cívico também, in this universe that belongs to God. neste universo que pertence a Deus. Let's leave this place seeking to, as it were, expand every inch to the glory of God. Vamos sair desse local tentando expandir esse mundo, como se pudéssemos dizer assim, para a glória de Deus. Let's, like the reformers, see to it that we are truly salt and light to the glory of God. Vamos sair daqui como os reformadores pensavam deles mesmos, como sal e luz para a glória de Deus. This is the lesson we learn from the reformers. Esta é a lição que nós aprendemos dos reformadores. Amen. Amém. Let us pray. Holy Father in heaven, we consider ourselves truly blessed this day that we can come into your presence to worship you as we have been doing. Pai Celeste, nós consideramos privilegiados estar na tua casa para te adorar, como nós estamos fazendo aqui hoje.
You have not left us like orphans. You have lavished us with so much company. O Senhor não nos deixou órfãos, mas o Senhor tem nos dado grande companhia. The company of the witness of the reformers, Companhia do testemunho dos reformadores. but even more profoundly, the company of the presence of your Holy Spirit. Mais importante ainda, a companhia do Teu Espírito. So much has been said and challenges have been cast to us. Muitos desafios e verdades têm sido colocadas diante de nós. In ourselves, we can do nothing. E nós não podemos fazer nada. As Luther penned in his writing, all striving would be losing. Como Lutero bem colocou, toda a nossa luta seria em vão. But we must trust in the Lord. Precisamos confiar no Senhor, And so we submit ourselves to you. de modo que então submetemos nós mesmos a Ti. Help us to see our place in this world and how to apply these truths that we learn in reality. Ajuda-nos a ver o mundo em que vivemos e como aplicar o que aprendemos nele. Oh, gracious Father, help us to be truly light and salt wherever we go. Ó Deus, ajuda-nos a ser verdadeiramente sal e luz aonde estivermos. And so bless this word upon our souls. Então, abençoe esta palavra sobre todos nós. For we ask it in Jesus' name. Pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém.